E eu recebi aqui a Rosiane, aqui de Cachoeira Paulista, uma sócia da Canção Nova. O esposo mandou mensaginha aqui. Eles trabalham aqui na entrega daquela pizza Rofioli, lembra? Vocês conhecem? Eu conheço a Rosiane. Eles acabaram de casar, gente. Coisa mais bonitinha aqui em Cachoeira. Um abraço para esse casal lindo. Hoje, Val, Rosiane faz aniversário e disse, vamos de Pix Idade, o marido falou. É porque é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Maravilha. Beijo para todos os aniversariantes, para todos os sócios. Você nos ajuda a salvar almas. Você nos ajuda a promover o bem. Você coloca Deus na vida das pessoas. Olha o que cada sócio fez na vida dessa nossa irmã. Bom dia, bancada abençoada. O testemunho de hoje me fez recordar tudo aquilo que eu fiz diante de Deus e tudo que eu vivi antigamente. Quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. E quero agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Por conta do meu filho mais velho, eu passei a trabalhar em casa. E essa mudança de rotina me fez desenvolver transtorno de ansiedade. Foi o pior momento de minha vida. Eu tive medo de tudo. De ir à rua, à igreja. Eu parei de comungar, pois eu achava que morreria após receber Jesus. Eu tive crises diárias de pânico. Eu me tremia toda, o coração disparava, perdia totalmente o controle sobre mim mesma. Por várias vezes eu parei no hospital e nada era diagnosticado. Fiz acompanhamento psicológico, fiz dança, mas nada surtia efeito. E cada vez eu estava pior. Muitas noites sem dormir, eu não comia, eu tinha muitos enjoos, eu não conseguia mais cuidar do meu filho, nem do meu esposo, nem da casa e nem trabalhar direito. Mas tudo começou a mudar com o sacramento da confissão. Sim, eu fui me confessar. Dentro de mim, de alguma forma, eu precisava, inclusive, confessar para Deus aquele transtorno de ansiedade. Eu partilhei com o padre, insisti com ele e eu dizia, padre, eu preciso do perdão de Deus. E desde o dia da confissão, eu fui superando as crises. Olha o que ela diz aqui, hein? Nós estamos com um sacerdote no dia de hoje. Ela falou, o meu remédio e o meu melhor tratamento foi a confissão. E passei a buscar esse sacramento mensalmente, até a minha cura total. E eu me confessava e pedia perdão a Deus. Na pandemia, eu conheci o Sorrindo para a Vida. E eu escutava a palavra de Deus, a partilha, eu fui me fortalecendo. E hoje, graças a Deus, eu não sofro mais do transtorno de ansiedade. Aqui em casa, só assistimos TV Canção Nova. Nos ajuda a rezar e a estar mais perto de Jesus e a conhecer mais a nossa amada igreja. Os meus filhos, o Bernardo, tem 8 anos, a Luísa tem 2 anos. Eles amam o cantinho da criança e rezam o terço da misericórdia. Bernardo é sócio Kids e sempre fazemos o algo a mais através do Pix, para colaborar com a campanha e com o projeto Dai-me Almas. E eu vou dizer, Val, como tantos, por esta graça recebida, por esta libertação alcançada, eu posso também dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Nossa irmã em Cristo, Marina Gomes, eu fiquei tão impressionada. Linda partilha. Linda partilha, não é, padre? Profunda. Quanta maturidade. Parar no hospital várias vezes por causa do pânico, por causa do transtorno da ansiedade. Fazer vários tratamentos do psicológico à dança. Mas a partir do sacramento, estabilizou. E aí, a partir da Canção Nova, a superação, como ela foi dizendo, a cura, até chegar nesse momento onde ela diz, estou totalmente curada. Bendito seja Deus. Se as pessoas soubessem a importância do sacramento da confissão,
sabe? Como ele é um sacramento de libertação e de cura. Eu lembro, eu era um seminarista, jovenzinho, e o Padre Rufus, um saudoso Padre Rufus, aquele grande exorcista, vinha pregar tantos retiros de libertação grandiosos, enormes aqui no Brasil. Eu lembro quando ele falou, olha, não adianta você rezar por tal pessoa, a pessoa que estava tendo um surto ali, né, um processo de libertação, enquanto ela não se confessar. Não tem libertação enquanto ela não se confessar. E aquilo mexeu comigo, eu nunca mais esqueci. Porque às vezes a gente está buscando a cura, a libertação, né? Superar um obstáculo interior, psíquico, emocional, relacional. Mas você precisa se reconciliar com Deus. Porque o nosso pecado nos faz inimigos de Deus. Isso é bíblico, infelizmente. Quando nós estamos em pecado mortal, por exemplo, né? Mas quando você se confessa, quando você se reconcilia com Deus, as forças do mal perdem a autoridade sobre a sua vida. E você tem muito mais condições, sabe? De superar suas batalhas, de alcançar cura e libertação em Deus. Se confesse, você não vai se arrepender. Ah, eu confirmo. Independente do padre, né? Porque às vezes, eu quero confessar com o padre Adriano. Não. Padre, qualquer padre tem autoridade. Com o padre Adriano, ou com o padre X ou Y, né? Você precisa receber a absolvição. Porque o sacerdote tem a autoridade de Cristo para absolver os seus pecados. Presente de Deus para nós, né? Hoje a frase é de São Tomás de Aquino. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Vou repetir para mim e para você. Muita gente gosta de tirar foto, depois repostar nas redes sociais. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Logo não tem em cima do muro. Então se decida por Deus. Vamos cantar pedindo ao Senhor a graça do Espírito Santo nessa manhã, que vem ordenando tudo dentro de nós, pensamentos, sentimentos, nossa vontade, o nosso querer. Vem, Espírito Santo, agir em nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, nessa manhã, nossa atenção, nossa percepção, cognição. Vem, Espírito Santo, nos libertar de toda dispersão. Retira toda a inquietação e agitação da nossa mente, emoções, alma. Faz-nos um terreno fértil para receber a semente da palavra nessa manhã, Espírito Santo. Nos centra em Deus. Que essa palavra de fato seja um divisor de águas nas nossas vidas. Que nós não sejamos ouvintes distraídos, mas que de fato escutemos o que o Senhor tem a nos dizer. Que seja o Senhor, Espírito Santo, que fale nessa manhã, com cada filho e com cada filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra está em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for límpido, ficarás cheio de luz. Mas se o teu olho for ruim, ficarás todo em trevas.
Pois se a luz que em ti é trevas, se pois a luz em ti é trevas, quão grandes serão as trevas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, querido filho, querida filha, o olho é a lâmpada do corpo, não é? É a luz do corpo, do grego luknos, a palavra lâmpada poderia ter traduzido também como luz, né? E veja bem, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho estiver bom, a tradução aqui da CNBB foi límpido, né? Mas outras traduções trazem assim: se o teu olho for saudável, for são, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Mas se o teu olho for ruim, não for são, não for saudável, todo o seu corpo, o seu ser ficará em trevas. Por quê? Porque o olho é a lâmpada é a janela do corpo. Tudo que entra pelos seus olhos afeta a sua alma, afeta o seu interior, afeta o seu coração. E é importante a gente entender que o olho humano é um sistema óptico complexo, né? E fantástico. Nem a câmera mais moderna hoje, com o maior número de pixels, que consegue capturar toda a imagem, se compara aos olhos humanos. Olhos humanos, né? O olhar humano. Sabia que o olho ele consegue distinguir até 10.000 cores? Você sabia que o olho, a função principal dele é de visão, nutrição e proteção, e que ele é tão inteligente que quando ele recebe a luz, por exemplo, o olho recebeu a luz de uma imagem, ele transforma aquilo no impulso elétrico, envia aquele impulso para o cérebro, e o cérebro na hora vai fazer o discernimento, né? Processar aquela imagem e discernir o que ele está vendo. E ao mesmo tempo ele vai compreender aquela situação que ele está vendo. Então, o que entra nos seus olhos, pelos seus olhos, vai direto para o seu cérebro. E o seu cérebro vai dar andamento àquilo, vai transformar, às vezes, aquilo numa emoção, vai, por exemplo, fazer com que você fique com medo, ou que você tenha coragem, ou que você se sinta acolhido, ou que você se sinta rejeitado. O seu olho vai mandar para o seu cérebro talvez vai transformar numa memória, vai transformar num trauma. Por exemplo, o mecanismo de um trauma, você que vê um acidente, uma pessoa, Deus nos defenda, né, morta, o seu olho capta, manda para o seu cérebro e às vezes o seu cérebro internaliza aquilo numa memória traumática, como uma memória traumática, né? Então, os olhos são muito importantes, né? É um organismo sofisticado ao extremo, né? As lágrimas, por exemplo, você sabia que a lágrima tem uma função fantástica, protetiva, de lubrificar os olhos, né? De proteger os olhos de corpos estranhos. O piscar, é tão importante piscar. Sabia que se você parasse de piscar, os seus olhos poderiam entrar num ressecamento ou receber impurezas que você nem perceberia, você poderia até perder a sua visão. Tem gente que pisca muito, né? Mas como o piscar é importante, como é um órgão tão inteligente, tão sofisticado do nosso corpo, né? E que maravilha é poder enxergar, não é verdade? Eu, dos tempos para cá, precisei usar óculos, né? Mas mais para dirigir, assim, uma coisa ou outra. E claro, eu enxergo bem sem os óculos, mas quando eu coloco os óculos, nossa, eu enxergo tudo. Eu fiquei até admirado quando eu saí da ótica, assim, eu olhava e falava, nossa. Eu cheguei na TV, eu olhei para uma irmã de comunidade brincando, eu falei, nossa, eu não percebi que você era tão baixinha, brinquei com ela, né? Aí ela riu, falou, agora você está de óculos, né, padre, tal. Aí brincando com um, brincando com o outro, né? Porque, de fato, é tão bom, né? Quando você enxerga com nitidez as realidades. Eu tinha um amigo, por exemplo, que era daltônico, né? Ele tinha dificuldade de distinguir as cores. Ele via tudo meio para coloração cinza, né? E depois ele fez um tratamento, tal, foi melhorando uma coisa ou outra. Claro, dizem que em alguns casos é irreversível, não sei, que eu não sou especialista da área, né? Mas ele foi melhorando e ele dizia, nossa, como é legal perceber, assim, algumas distinções já, né? Me educar para perceber, ainda que não com nitidez, como quem não tem o problema, né? Mas algumas distinções ele conseguia perceber. O olho é um organismo fantástico, né? E olha, os olhos eram considerados na cultura judaica, como Jesus bem disse, como a lâmpada, a porta de entrada da sua alma, né? O que acessava a sua alma pelos olhos criava raízes em você na cultura judaica. E Jesus era judeu, ele está falando a partir daquela compreensão. Você precisa cuidar, filho, filha, dos seus olhos. Eu não estou falando só do ponto de vista oftálmico, não. E no oftalmologista, o que é importante, eu estou falando da dimensão espiritual, da direção espiritual. Você precisa cuidar do que você deixa entrar pelos seus olhos. Porque isso vai determinar muitos dos resultados que você tem na sua vida, sabe? A gente precisa cuidar mais dos nossos olhos, sobretudo num tempo no qual há tanto apelo para termos os olhos ruins.
para olharmos o que não presta, para vermos notícias ruins, desgraças. Existem as redes sociais, às vezes tem redes sociais, uma em especial que eu estou acompanhando, gente, que se você vê o conteúdo, 85% é impureza. É menina quase nua, dançando e outras coisas, sabe? A gente tem que tomar cuidado, porque será que o ser humano é só instinto, é só sexualidade, não tem outras dimensões? Aquela menina é só o corpo dela, não tem assim alma, não tem outras belezas, não merece ser respeitada além daquilo que ela mostra exteriormente, ela não merece ser amada no seu interior, sabe? Nós estamos num mundo, gente, com muitos perigos para os nossos olhos, sabe? Eu não estou falando só na dimensão da impureza, mas também estou falando dessa dimensão. Porque tem gente que fala, padre, eu não consigo vencer determinado pecado. Eu sou padre, eu tendo confissões, né? Mas também se a pessoa não deixa de ver gatilhos que a levam àquele pecado. Ai, padre, eu não vejo conteúdos impuros, mas na série que você está vendo, às vezes, é uma malícia tremenda, tanta coisa que te leva à impureza. Cuidado com seus olhos. Santo Afonso Maria de Ligório tinha uma passagem que ele dizia assim, que para nós sermos santos, muitas vezes nós vamos ter que olhar para baixo. Claro que era uma metáfora, né, do grande Santo Afonso. Ele dizia que você não tem que ver tudo, você não tem que saber de tudo, você não tem que olhar tudo. E em alguns ambientes é bom você olhar para baixo, ou seja, você não tem que se conectar a tudo, né? A gente, o homem costuma ser, isso é cientificamente comprovado, né? Nós somos bem visuais, né? Tem ambientes nos quais eu faço questão de olhar para baixo, porque Melhor, né? é difícil, né? Mas porque eu preciso cuidar, porque é uma irresponsabilidade você deixar entrar pelos seus olhos um monte de coisas ruins e depois falar para Deus, eu não consigo vencer. Você não consegue vencer aquele pecado porque você está alimentando-o, você está dando força a ele através do que você vê. É uma incoerência você falar para o Senhor, por exemplo, Senhor, me liberte da ansiedade e do medo. Se você só fica vendo notícia de catástrofe, se você só fica vendo vídeo de desgraça, me perdoe o termo. Gente, coisa ruim sempre aconteceu, dificuldades existem, sabe? Só que a gente tem que purificar o que a gente deixa entrar nos nossos olhos. Porque tem gente que vem às vezes se confessar ou buscar uma ajuda. Padre, eu não tenho controle. Você não tem controle depois que você passou de um certo limite. Mas se você, na entrada daquele estímulo tentador, se você fecha a porta, você vai começando a ter mais controle. Como eu disse, às vezes você não está vendo uma impureza lascívia, né? Um vídeo impuro totalmente, mas você está vendo uma imagem. E às vezes é assim, na série é uma imagem que te lembra de uma coisa e a mente vai trabalhando, até você concretizar um ato pecaminoso, por exemplo, né? Então, a gente precisa cuidar mais dos nossos olhos, gente. Porque se a gente não cuida, nosso ser vai ficar na escuridão. E na Bíblia, luz é metáfora de vida, né? Quando chega a luz, as trevas vão embora. Quando chega a luz do sol, as hortaliças, as verduras, as plantas se desenvolvem, né? Luz é vida. Mas quantas pessoas privadas da luz, do sol da justiça que é Jesus, Cristo, porque estão escolhendo manter os olhos no que não é de Deus. Sabe, esses dias eu ouvi uma metáfora que chamou muito a minha atenção, porque eu já trabalhei com isso. Eu trabalhei um tempo antes de vir para Canção Nova numa grande multinacional de elevadores lá no Paraná. E eu trabalhei um tempo no almoxarifado, né? O que é o almoxarifado de uma empresa? É o que recebe a matéria-prima, geralmente, da empresa, né? Eu trabalhava numa empresa de elevadores, então nós recebíamos nesse almoxarifado chapas de ferro, nós recebíamos nesse almoxarifado motores que seriam usados no elevador, nós recebíamos nesse almoxarifado as guias de ferro, que são como se fosse um trilho de ferro que fica na vertical por onde o elevador desliza, né? Desce, sobe. Nós recebíamos o cabo de aço, que geralmente hoje mudou um pouco o procedimento, mas na época eram os cabos de aço, usa-se muito ainda, claro, os cabos de aço que levavam o elevador para cima e o desciam, né, o traziam para baixo novamente. Nós recebíamos o token, que era a parte daquele computador onde estão as teclas para você apertar, andar 1, andar 3, andar 4, assim sucessivamente. Então, o que eu recebia no almoxarifado me dava concretamente o tom, a tônica do que ia sair na expedição. Porque no almoxarifado você recebe a matéria-prima, geralmente, né? E na expedição você expede o que foi feito.
Aí o que nós expedíamos na expedição? Óbvio, o elevador, né? Desmontado, porque não dá para ir em cima de um caminhão, um negócio daquele tamanho, né? As guias de ferro, as caixas que iam ser montadas, o motor direitinho, tudo com as caixas, o logo da empresa, era uma empresa suíça, austríaca, suíça, um consórcio, né, da Áustria, da Suíça, tal. E ali nós expedíamos, né? Então, ouvir essa metáfora me chamou tanta atenção, porque é assim, na vida da gente, você recebe muitas coisas no almoxarifado dos seus olhos. Mas quando você recebe, você tem que ter consciência que aquilo vai expedir algo. Na sua expedição, aquilo vai gerar um resultado. Por exemplo, se você está na porta de uma empresa, né, e você vê chegando nessa empresa alumínio, compressor, gás de refrigeração, cabos e conexões, o que você acha que essa empresa vai produzir? Celular? Campo de futebol que ela vai fabricar? Não, é refrigerador, né? Acrílico, alumínio, motor, compressor, gás de refrigeração. Então, olhando no almoxarifado, você já percebe, aquilo ali fabrica de refrigerador. Não tem como você ver tudo isso e achar que essa empresa fabrica cartas de baralho ou fabrica outras coisas que não tenham conexão, né? Você não conhece a empresa, mas você está vendo o que está entrando no almoxarifado, você já sabe qual vai ser o resultado. Por exemplo, se você encontra uma pessoa na rua ou saindo de um lugar, colocando no seu carro, lá no estacionamento do shopping, por exemplo, ou de um parque ali de lojas, etc. Se você encontra uma pessoa colocando no seu carro cimento, argamassa, azulejo, piso, o que você vai pressupor? Que essa pessoa está indo assistir um jogo de futebol? Né? Que essa pessoa está indo para a praia? Não, ela está fazendo uma obra. Ela está melhorando a casa dela, ela está buscando algum conforto, mas você não conhece essa pessoa, você nem sabe quem ela é, você não sabe onde ela mora, mas pelo resultado do que ela está levando consigo, do que ela está deixando entrar no carro dela, no contexto dela, entenda bem a metáfora, você sabe o resultado que ela vai ter. É que nem quando você encontra uma pessoa lá no supermercado com um carrinho com linguiças, carvão, carne e sal grosso, o que essa pessoa vai fazer? Diferentemente daquele que está indo fazendo a obra, né? Você pressupõe que aquela pessoa vai fazer um churrasco. Por quê? Por aquilo que ela leva consigo. Por aquilo que ela leva, sabe? Então, entenda bem a analogia que o padre está fazendo, filho, filha. Se você deixa entrar pelo almoxarifado dos seus olhos uma matéria-prima específica, ela vai produzir um resultado. É inevitável. E ela vai, muitas vezes, te levar aonde você não quer, onde você não deve ir. E a gente tem que ser mais responsável com isso, sabe, gente? A gente tem que ser mais responsável, porque depois a gente age, aconteceu, eu estou assim. Você é responsável pelo que você deixa entrar. E o que você deixa entrar, o que você põe para dentro do seu carro, o que você põe para dentro da sua alma, o que você põe para dentro do seu contexto, o que você põe para dentro dos seus olhos, isso vai gerar um resultado, porque isso é uma semente. O que entra nos seus olhos é uma semente. Não tem nada a ver, padre. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, filho. É provado cientificamente. Eu assisto tal tipo de música, mas eu tenho discernimento, padre. Eu vejo tal tipo de novela que só mostra tudo que é contrário ao evangelho, mas eu tenho discernimento. Olha, eu respeito você, mas eu digo para você, você pode estudar isso cientificamente. O ser humano é mais influenciável do que imagina. Nós somos influenciáveis. E aquilo que você vê como literatura, como arte, novela, música, aquilo atinge uma área do seu cérebro, que é a área do cérebro reptiliano, que é chamada amígdala, que é uma área que não passa pelo crivo racional, do neocórtex, da razão. Vai direto, tudo que entra de arte, vai direto para o seu interior. Não tem crivo racional. Acessa você direto. Você está sem defesa. Então, você acha que você está ouvindo muitas coisas e é isso mesmo, não vai me fazer mal? Faz mal. Você é responsável pelo que você deixa entrar nos seus olhos, pelos seus olhos. Vai fazer mal. Gente, e a gente precisa hoje olhar para nós mesmos, olhar para os nossos amigos, olhar para as literaturas que nós estamos lendo, olhar para os filmes e séries que estamos assistindo, sabe? Eu digo com muito respeito, eu sei que você tem autonomia para fazer as suas escolhas, mas o padre não quer te impor nada, o padre quer te ajudar. Com muito respeito à sua liberdade, ao seu coração, a gente tem que olhar os filmes e as séries que a gente assiste, as nossas redes sociais, aquilo em que a gente gasta tempo, sabe? A gente tem que olhar, porque isso que você tem na sua rede social, isso que você busca, isso que você posta, as pessoas que você segue, as coisas que você lê, as séries que você assiste, isso tudo está mostrando o que você é.
Porque não adianta você ir à missa e rezar e falar, Senhor, me purifica, se a semana inteira você só está vendo, lendo, ouvindo coisas que te levam para longe de Deus, coisas que não conversam com o Evangelho, que pelo contrário, são contrárias ao Evangelho. E eu vou dizer para você, gente, chega um momento da nossa vida, sabe, que a gente precisa fazer escolhas que são decisórias, né? O que é a palavra decisão, né? Vem do latim, ela quer dizer dar cisão, cortar. Às vezes, para você ser sábio, maduro, ter menos ansiedade, ser mais santo, obedecer mais a Deus, você tem que cortar algumas coisas da sua vida. Você tem que ter escolhas radicais. É assim que funciona. Eu confesso que eu tinha uma ilusão de, tudo é muito bonito, tudo dá certo, tudo contribui. Não é bem assim a vida, infelizmente. E a Bíblia traz uma sabedoria tão grande, né, gente? A gente tem que se prostrar diante da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso. Não, mas eu sei mais. Opa, é por sua conta e risco. Se você escolhe desobedecer a Deus, né? Isso está antiquado. Gente, a palavra de Deus nunca é antiquada. Como dizia Chesterton, né, um grande escritor inglês, cada geração é salva por um punhado de pessoas que têm a coragem de não serem atuais, né? Mudou. Tem coisa que não muda. O ser humano é sempre ser humano, as fragilidades são sempre as fragilidades, Deus é sempre Deus, imutável, a palavra dele é sempre a verdade, né? Como nós lemos aqui a frase linda de Santo Tomás de Aquino, né? Então a gente tem que cuidar, sabe, do que a gente deixa entrar nos nossos olhos. Por isso que tem muita gente pessimista hoje em dia, muita gente desanimada, muita gente, sabe, tomando tanto antidepressivo, né? Sobretudo aquele medicamento famoso, a base cujo princípio ativo é o clonazepam, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas o que tem de gente se enchendo. Por quê? Porque às vezes está deixando entrar na mente, através dos olhos, aquilo que não é de Deus, só história negativa. E a gente sabe, eu já falei aqui uma vez, né? O medo vende, né? O medo choca. Então a gente tem que escolher se alimentar de Deus e os nossos olhos precisam ser puros, gente. O seu olhar é puro quando você olha, eu como homem, quando eu olho uma mulher, quando eu olho uma situação, ou o meu olhar, nosso olhar é cheio de malícia. Essa impureza nos afasta de Deus. Ela cria uma inimizade entre nós e Deus. Por isso que nós a precisamos confessar. Você é puro para olhar as pessoas. Tem pessoas que não veem pureza em nada. Por quê? Porque elas refletem no seu olhar aquilo que está dentro delas, aquilo que elas foram internalizando, né? Então, é preciso entender que o problema não está nem no que está acontecendo ao nosso redor, mas naquilo que eu estou levando para dentro de mim, permitindo que entre na minha casa, no meu coração, através dos meus olhos, né? É preciso entender que o tipo de mercadoria que entra no seu almoxarifado vai determinar o que vai sair na sua expedição, né? Usando a metáfora aqui da indústria, né? Do trabalho. Então, é preciso cuidar dos olhos, é preciso olhar mais para Deus, né? São João Paulo II dizia que a gente se transforma naquilo que a gente contempla, né? Você e eu precisamos contemplar mais a Deus. E não é uma imposição, tá? Mas é questão de ser sábio. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, você quer ser feliz. Então faça escolhas sábias. Escolha olhar mais para Deus. São João Paulo II dizia, a gente se torna aquilo que a gente contempla. Se você olha para Deus, você vai se tornando parecido com Ele, parecida. Se você escolhe fitar a Deus, sabe? Você vai se tornando parecido com Ele. E olhar para Deus não significa olhar somente para o crucifixo. Significa priorizar o que é de Deus na sua vida. Significa escolher, enxergar o que Deus está te pedindo, enxergar os mandamentos, enxergar a verdade de Deus, enxergar a vontade de Deus. Porque, olha, o olhar, ele é muito importante na manutenção de um relacionamento. Muito importante. Tão bonito a gente ver um casalzinho jovem, né, se olhando, aquela paixão, né? Só que depois que casa, vem o dia a dia, vem os filhos, vem a dificuldade. O homem vai descobrindo que a esposa dele é linda, mas tem umas 7.000 vezes mais linda, e a mulher vai descobrindo que tem homens mais lindos do que o marido. Mas aonde está a nobreza e a beleza do sacramento, né, da fidelidade? Justamente no homem, por exemplo, vou usar o meu caso como homem, saber, eu casei com essa mulher que já teve 3 filhos, talvez engordou um pouquinho, talvez não é aquela mocinha que eu conheci, mas eu escolho olhar para ela a cada dia. Isso que é um homem de verdade, do meu ponto de vista. É aquele que escolhe olhar para a mesma mulher a cada dia. Porque sempre vai ter mulher mais bonita. Sempre vai ter, no seu caso, mulher, homens mais bonitos, né? Mas a beleza do matrimônio é essa.
Não, pode ter uma jovenzinha 20 anos mais nova que a minha esposa, mas eu escolho olhar para minha esposa, porque ela é a mãe dos meus filhos, ela que cria os meus filhos, ela que está em casa me esperando quando eu chego, é ela que eu preciso valorizar. E o olho não vai puxar para o lado, a gente que é homem, que eu diga, né, nós somos muito visuais. Tem dia que eu estou andando no aeroporto e falo, Senhor, obrigado, como são belas as suas criaturas. Mas dá uma olhada para baixo assim, porque olha só o pai, né? E não é porque eu sou padre, eu não enxergue, o Orlando missionário, o Sapo missionário, não tenhamos os olhos ativos, né, para perceber uma mulher muito bonita, por exemplo. Tem umas que são lindas, mas eu não preciso olhar, não tenho que olhar para todas. Porque assim como o esposo escolheu olhar só para sua esposa, eu como sacerdote escolhi olhar só para Nossa Senhora, escolhi olhar só para Deus. Escolhi no dia da minha ordenação morrer para esse mundo e viver para Deus, né? Sabe, da minha ordenação sacerdotal, com todas as batalhas que existem. Então, a gente precisa escolher o que a gente vai olhar. Ai, padre, eu não controlo. Controla sim. Você não controla depois que você se deixou levar, aí a coisa está feita, confessa e recomeça. Mas você precisa escolher o que você olha. Hoje em dia com o celular, sabe, tem tantos senhorzinhos de idade que não sabem nem postar uma foto, mas está recebendo vídeo pornográfico, sabe? A porcaria está chegando lá, né? E quando você acessa esse vídeo, filho, filha, você está sustentando, eu dizia ontem no programa Para Ser Feliz, ontem à noite, ao vivo, pela TV Canção Nova também, uma indústria milionária que faz milhares de escravos sexuais ao longo do mundo. Ao longo do mundo. Um cristão não pode fazer isso. Tem que lutar, sabe? Mas é escolher. Você que é um homem casado, ai padre, aquela moça do meu trabalho é tão linda, sempre vai ter uma mais linda. Sempre. Até mesmo porque o fenômeno psicológico é esse, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? Às vezes o vizinho está olhando para a sua esposa e você olhando para dele, né? Ah, a sua é melhor, a minha é melhor. Não, não. Assuma a mulher, seja homem de verdade. Honre a sua hombridade e assuma essa mulher até o fim. Você, mulher, assuma esse homem até o fim. Ai, padre, que eu me apaixonei. Eu escuto muita gente falando isso. Agora, vou ser honesto com você. Tem gente que fala, padre, eu me apaixonei como se não controlasse. Eu vou ser honesto. Você não controla depois que você passa de uma linha. Mas se você se resguarda, por exemplo, se uma mulher casada se comporta como casada, né? Se ela não fica conversando sozinha com um homem que não é o marido dela, se ela não fica viajando com outro homem, se ela não fica respondendo mensagem do homem que está cortejando ela no Instagram, ela vai ter força para dizer não. Agora, se ela se deixa levar e gosta daquele elogio, ai, meu amigo, ela não vai controlar. Por quê? Porque ela deixou a carne dominar, né? Mas se você se mantém em uma postura, você sempre vai ter o domínio de si. Então, escolhamos o que nós vamos olhar. Porque o mundo de hoje, eu vou ser honesto, filho, filha, eu não quero fazer uma pregação pessimista, mas eu escuto as pessoas, também não posso falar uma inverdade. Eu estou ouvindo as pessoas, eu estou vendo o que está acontecendo. O mundo trabalha para desviar os nossos olhos de Deus, para enfraquecer a nossa vontade através dos vícios, para nos tornar escravos da busca excessiva de prazer. O mundo de hoje trabalha para nos entorpecer pelo excesso, né, de dopamina, né, pela busca excessiva de prazer. É isso que está acontecendo. Sabe, o mundo trabalha para tirar o nosso olhar de Deus, para tirar o nosso olhar das coisas do céu. E esse mundo que a gente está vendo é passageiro. Essa vida, ela é um breve instante, como dizia Santa Teresinha. E claro, a gente tem que ter discernimento, saber que nós estamos aqui na terra, não estamos no céu ainda, mas precisamos viver com os pés no chão, mas com o coração no céu. Pé no chão, maturidade, equilíbrio, discernimento, mas sabendo, né, que nós estamos com... O nosso tempo aqui é contado, né? Esses dias um sacerdote aqui de Mogi, Deus o tenha, né? 5 meses de padre, acho 6, faleceu subitamente, né? Eu fiquei pensando assim... A gente olha quando é algo que nos toca, né? Como eu sou padre, eu olhei para a minha realidade. A Paula, se fosse uma mãe, olharia com certeza, né? Uma esposa pensando. Eu falei, nossa, como a vida é breve, né, gente? Ai, a gente sabe disso. Mas você sabe, mas você está olhando para aquilo que é eterno? Porque tudo bem, o seu patrimônio é importante, os seus netos são importantes, tudo, mas você vai passar. E esse patrimônio vai ficar aqui. O que você vai levar é a sua comunhão com Deus, é a sua santidade. A gente precisa lutar para ser santo, para ser como Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4:3, né?
Deus nos quer santos, mas nós não seremos santos enquanto nós não fixarmos o nosso olhar em Deus e nas coisas de Deus. Não é ser um alienado, não é ser um fanático. Você pode continuar indo no jogo do Corinthians de vez em quando, né? Você pode continuar fazendo o seu churrasco com moderação, mas não se alimente daquilo que te tira de Deus. Determine-se. O que é olhar para Deus? É determinar-se a encher-se das coisas de Deus, do que é de Deus, a aprender mais de Deus, né? Hoje nós temos tanta coisa, gente, na internet, temos canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, eu posto a homilia todo dia. Homilia do dia, 8 minutos de reflexão. A Canção Nova tem 2, quantos canais, Paulo? Acho que uns 3, né? Olha, oficiais 7. 7, olha só, eu tô falando 3. Mas tanta coisa, eu sempre no final da minha homilia, quando é sábado, no meu canal, eu falo assim, olha, se você está limpando a casa, está varrendo, escolhe aí uma playlist, sabe, sobre oração, por exemplo. Eu vou explicar o que é oração, deixa rolando. Então eu dou esse incentivo para você. Pode pegar os canais da Canção Nova, que não são 3, são 7, né? Deixa rolando. Né? Quanta coisa, riqueza nesse Canção Nova Play, meu Deus, quanta coisa. Tem o meu programa, tem o Sorrindo para a Vida, tem tantos programas lá que você pode ouvir. Tem o meu canal, como eu disse, canal de outros evangelizadores católicos no YouTube. Se inscreve, vai se alimentando, sabe, das coisas de Deus. A gente precisa se alimentar e fazer propósitos de dar mais tempo para Deus na nossa vida, porque às vezes nós somos tão determinados com acompanhar o futebol, com jogar o futebol, com fazer o jejum intermitente para emagrecer. Quanta gente, né? Determinado com isso, com aquilo outro, mas com as coisas de Deus a gente é laxo, a gente é morno, a gente é tíbio. Determine-se a visitar o Santíssimo todos os dias. Eu dizia isso no programa Para Ser Feliz ontem à noite também. Determine-se a ter o seu momento com a palavra, com a Bíblia, o seu estudo bíblico todo dia. Determine-se a ouvir uma homilia que seja todo dia, né? Como eu falei que eu posto, outros postam no canal do YouTube todos os dias, mas não é para ouvir e sair correndo. Medita o que Deus está me falando, o que Deus está me pedindo, como eu coloco isso em prática. É interessante, gente, é até piada quando a gente vê chegando no final do ano, né? O que eu mais vejo é gente que no ano novo faz um propósito, eu vou emagrecer, eu vou correr, eu vou à igreja, eu vou isso, eu vou aquilo. Segunda semana de janeiro já caiu no automático de novo e já está frustrado esperando chegar o ano que vem de novo, para no ano novo mentir para si mesmo de novo, né? Fazer promessas ilusórias que não vão ser cumpridas, enfim. Determinemo-nos a olhar para Deus ativamente, porque olhar aqui não é só o sinônimo do você visualmente enxergar, mas de você gastar tempo com, de você se alimentar de, sabe? Decida-se a alimentar-se de Deus através da atividade do seu olhar. Quando você olha, por exemplo, escuta aqui, ó, veja aqui. Você pela rádio, o padre está olhando agora para a Bíblia. Quando você está olhando aqui para a palavra, lendo a palavra, eu aprendi isso com o Monsenhor Jonas Abib, que a Bíblia é um livro vivo, né? Só de você estar lendo, não é como um gibi ou um livro de literatura, não. Você está sendo curado só de você olhar para isso aqui, sabia? Existe uma graça, porque o Concílio Vaticano II nos ensina, né? Constituição Dogmática Dei Verbum, Deus está presente aqui na palavra. Você está lendo, você está se relacionando com Deus, né? Você está olhando para Deus na palavra. Então, o tempo que você gasta lendo a palavra, folheando a Bíblia, como o Padre Jonas nos ensina, riscando a Bíblia, né? Tão bonito, nosso método de estudo bíblico. Você está em contato com Deus, você está olhando para Ele, Ele está olhando para você, né? Porque o que é o amor, né? Eu olho para Ele, Ele olha para mim, né? Eu contemplo, eu admiro. O que é a contemplação dos místicos, por exemplo, dos religiosos contemplativos? É isso, eles ficam absortos. Às vezes Santa Teresa d'Ávila e a congregação que ela reformou, né, o Carmelo reformado, por exemplo, eles ficavam, o Carmelo descalço, eles ficavam 2 horas em silêncio diante do Santíssimo ou em oração, meditando. Às vezes eles pegavam um trecho do Evangelho e aquilo ia crescendo tanto dentro deles que 1 hora eles olhavam para Jesus na manjedoura, por exemplo, no nascimento de Jesus, né? Aquela meditação ia crescendo. Isso, gente, é um remédio contra a ansiedade, sabe? Escolher contemplar. Eu sei que a sua vida é corrida, você não é Santa Teresa d'Ávila, né, no mosteiro. Mas que tempo você tem? Que tempo você pode dedicar a isso, né? Você pode dedicar a contemplar a obra de Deus, contemplar a ação de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante, sabe? Contemplar Deus e deixar-se contemplar por Deus. Porque, por exemplo, quando você reza, quando você ora,
Você está contemplando Deus? Obviamente, você está. Mas também você está sendo olhado. Qual foi a frase que você falou, Val, no início? Hoje eu estou me sentindo olhada por Deus, uma coisa assim, não foi? Sentindo olhada por Deus. Vista, né? Os olhos do Senhor estão atentos a me olhar. Então é tão gostoso, é tão bonito perceber isso. Claro, Deus está olhando para nós em todos os momentos, mas sobretudo quando você para em oração, ali você olha para o amado olha para você, sabe? Quantas coisas são zeradas na nossa vida, quantas coisas são colocadas em ordem, do ponto de vista psicológico, emocional, espiritual dentro de nós, sabe? Quando a gente para diante do amado, quando a gente se determina a olhar para Deus e a cuidar melhor dos nossos olhos, né? Isso é muito importante, muito especial. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que nos faz tão bem nessa manhã. Obrigado, Deus. Nós glorificamos o teu nome e pedimos, Jesus, pela ação do teu Espírito, vem purificar os nossos olhos de toda a escuridão. Vem purificar os nossos olhos da impureza, Senhor, da depravação, da malícia. Vem purificar os nossos olhos da negatividade, do medo, da ansiedade, da culpa que carregamos por olhares perniciosos. Vem purificar os nossos olhos do apego ao que é terreno, ao que é passageiro, do apego às criaturas, às pessoas. Vem dar aos nossos olhos maturidade espiritual, que nós, mesmo estando nessa terra, vivamos com um olhar no céu, entendendo que vamos passar e que só o Senhor é eterno. Que nós olhemos o Senhor e nos deixemos olhar por Ti, Senhor. Que nós crescemos no nosso amor, na nossa intimidade contigo, nosso Senhor e nosso Deus. Vem purificar os nossos olhos, Senhor. Vem purificar a nossa visão. Venha nos dar um olhar novo, Senhor. Que a lâmpada da nossa alma, que é o olho, seja limpa, curada, purificada por Ti. Vem tirar as traves dos nossos olhos. Quantas vezes o nosso olhar é um olhar julgador, é um olhar condenador, é um olhar que coloca peso sobre os outros. Dá-nos um olhar de misericórdia, Deus. Vem lavar os nossos olhos, vem curar os nossos olhos. E se entraram pelos nossos olhos imagens negativas, traumáticas, ruins, vem nos curar agora, Espírito Santo. Vem curar nossa memória afetiva, nossa memória cognitiva, de aprendizagem. Vem, Espírito Santo, e nos batiza, nos encha. Cura o nosso interior agora profundamente, liberta-nos do mal. Vem, Espírito de Deus, nos dar um entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Vem nos dar um olhar sadio, um olhar fixo em Deus, um olhar que não se deixe iludir pela busca de prazer excessiva, pelas ilusões tão constantes, mentirosas desse mundo. Vem, Espírito Santo, purifica a nossa visão. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça agora de olhar compenetradamente para Ti, Senhor, porque ao olharmos para Ti somos libertos de muitas amarras na nossa visão. Nossa cegueira vai embora. Quando a Sua voz fala aos nossos ouvidos, a nossa surdez vai embora. O Senhor nos liberta na nossa surdez, na nossa cegueira, dos nossos sentidos. Queremos olhar só para Ti, Senhor, e para aquilo que nos leva para Ti. Só a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Olha o propósito, ó. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Entregue
Entrega para o Senhor agora seus desejos mal canalizados. E que o seu olhar acabou pegando esses desejos mal canalizados, mal direcionados. Você foi procurando com seus olhos aquilo que podia saciar o seu desejo, a sede da sua alma. Entrega agora para o Senhor e diga: Senhor, meu olhar precisa ser purificado. Eu quero, Senhor, tomar agora uma atitude de encontro. Eu quero me encontrar contigo, eu quero ser liberto. Até mesmo se você precisa buscar uma confissão, que agora seja a hora. Vai orando no Espírito por uns instantes, pedindo no Espírito que o Senhor venha condicionar de forma verdadeira o seu olhar, os seus sentidos. Senhor, nós te pedimos, dá-nos uma nova forma de olhar. Não queremos cobiçar, nem sequer julgar com os nossos olhos, porque uma vez que abre uma portinha, vai abrindo tantas outras. Senhor Jesus, nós te pedimos, queremos olhar somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Eu agradeço a Deus por esse momento de oração. A imagem que me vem é de papeladas, pastas, muitas coisas, muitas situações. Você que se identificou muito com essa pregação do Padre Adriano sobre as redes sociais, porque elas realmente sufocam, vem muita informação, muita. E o Senhor convida você hoje, você que especialmente se identificou com essa pregação, que é preciso você deletar algumas pessoas que você segue, alguns canais que você acaba assistindo, organizar a sua vida, essas pastas, essa bagunça que está acontecendo aí no seu interior. Isso serve para todos nós, né? Nós somos uma geração agora, né? Com o celular na mão. Então, realmente, precisamos organizar. E agora a gente pode fazer esse momentinho de oração, ele ser realmente muito frutífero. Então, aproveite para pensar como tem sido o seu tempo, qual é o tempo que você tem gasto nas redes sociais, quais pessoas você tem seguido, o que tem feito bem, o que não tem feito bem, retira, você não é obrigado a nada. E também essa postura de decidir-se por Deus. Estou falando agora com quem quer se decidir por Deus, pelas coisas boas, para ter uma vida saudável. Então nós vamos fazer e vamos precisar ter boas escolhas. Eu agradeço a Deus e obrigada, viu, Padre Adriano, pela sua pregação. Prazer, Paulo. Uma bênção. E eu confirmo, Senhor, eu decidi, desde o momento em que eu casei, o meu olhar é do meu esposo. E cada um que está de pé cuida para não se cair. Claro. Cada dia fica esperta, né, Val? Sim. Atenta, mas é um compromisso com ele. Então, o meu olhar é dele. Então, eu nem perco tempo. Não olho mesmo, nem sei se tem alguém olhando, porque realmente essa decisão que a gente toma, isso tudo ajuda. E eu confirmo, são 23 anos de casado, graças a Deus. História, né? Olhando para aqueles olhos azuis do meu marido, aproveitar para mandar um beijo para ele, que eu amo. Mas isso é saudável para a nossa vida toda, né, Val? As escolhas das redes sociais, a palavra de Deus, ficar na igreja. Quer receber poucas graças? Visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. É isso. Quer receber muitas graças? Visite muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. Às vezes, internamente na comunidade, a gente brinca assim, tem coisa que dá queredeira. Queredeira. Já Você entendi, fica mineira. admirando, entendeu? Dá queredeira. Você Traduz aí o mineiro. Nunca tinha ouvido. Nunca Legal, tinha ouvido, interessante. padre. Eu brinco Dá com as meninas. uns querer que não é seu, né? Que não é seu. E aí, assim, no nosso caso como consagrada, cabe nesse sentido,
Mas em tudo, eu não posso ficar desejando o que é do outro. No meu caso, como consagrado que decidia viver da providência, eu amo sapato, eu amo roupa bonita, como a maioria das mulheres, né? Mas você vai ficando olhando, começa a despertar no seu coração e vai dando, como a gente brinca, né? Vai dando queredeira. Então não olha, minha filha, evita. Olha a coisa boa aí, vai. Olha a coisa boa, vamos focar naquilo que de fato vai encher o nosso coração da presença de Deus. Agradeço a todo mundo que rezou conosco, vocês estão demais. Estou gostando de ver vocês nesse mês de novembro, todo mundo participando, firme e forte no projeto Dai-me Almas, firme e forte na contribuição, no amor a esta obra. Muito obrigada. Vou mostrar 2 fofurices, já corro para o testemunho, porque a hora vai avançada. Eu vou mostrar aqui, minha gente, o Lipe. Cadê o Lipe? Deixa eu achar o Lipe. Perdi o Lipe aqui, depois eu mostro no final, porque alguém mandou assim para mim. Val, o Lipe é milagre de Deus. Se eu não conseguir mostrar hoje, eu mostro amanhã uma foto linda de uma fofurice. Mas a Franciele, ela diz assim, Val, eu acompanho Sorrindo para a Vida há mais de 3 anos. Me tornei sócia e hoje eu assisto todos os dias com a minha fofurice, que é bênção de Deus, nossa Paloma. Mostra a nossa princesa com o body da medalha das 2 cruzes. Cadê? Tá bom, eu mostro, mas eu vou mostrar a família toda, porque, Celso, meu amigo, foca aqui primeiro na primeira foto, porque eles fizeram aqueles... Olha aqui que bacana, preparando para chegar a fofurice, a Paloma. Que tá linda. ela e o esposo com o body na mão. Agora corta para a foto de baixo, Celso, só pra gente ver, porque agora o body já tá... ali, ó, com a Paloma dentro, olha que coisa mais linda. E olha que lugar lindo, né? Que lindo, lindo Tem mais mesmo, foto Val. aqui, ó, da Amanda. nossa... Olha aqui. Ela tá modelando. Tá modelando, não tá? Aproveita. A mãe é igual eu, não perde um close. Não. Verdade, a Paula é Eu perco assim. um close das minhas meninas, da canção nova, vou tirando foto. Tá sempre ali registrando. Algumas 1000 fotos, né, Umas padre? 30 mil. Mais uma. Eu quero só dizer a você que agradeço de todo o coração a sua contribuição e veja o bem que você tem feito à vida de tantas pessoas. Aqueles que me enviaram hoje comprovantes de depósito, muito obrigada, Deus lhes pague. Vou contar o testemunho da graça de Deus. Ela disse assim, Val, eu peço a gentileza de você não falar o meu nome. Tá ok, fica entre nós. Bom dia, Sorrindo para a Vida. Ontem eu estava com o coração agoniado. Aí só um parênteses aqui, porque esse testemunho é referente à pregação de hoje e a de ontem. Ela uniu as 2 coisas, ok? Sabendo que eu não estava agradando a Deus, por isso meu coração estava agoniado. Principalmente por causa dos meus pensamentos. Então, logo à noite, eu comecei a escutar a pregação do Márcio, enquanto eu organizava as tarefas da casa. Sentamos eu e o meu esposo e fomos jantar, enquanto a pregação ia preenchendo a nossa cozinha. Estamos bem, somos um casal que realmente foge do padrão moderno. Sou dedicada ao meu marido, ele também dedicado a mim, à nossa família, sempre colocando a família em primeiro lugar. Porém, de um tempo para cá, eu comecei a ter sentimentos adúlteros, ela dizendo, tá? Sabia que isso é errado, mas assim mesmo o sentimento estava em mim. Me sentia tão impura, mas quando percebia, eu já estava dentro do pensamento. Quando o Márcio começou a dizer sobre os pensamentos precederem a ação, eu disse, meu Deus, eu não posso fechar os meus ouvidos a esta pregação. É comigo que Deus está falando. E o meu esposo, sem saber, ficava brincando. Tá vendo aí, amor? Tá vendo, querida? Toma cuidado. E ela dizia, eu nem conseguia respirar, Val, porque Deus estava falando comigo e Deus estava usando vocês como instrumento. Eu não sei como dizer, mas hoje pela manhã, quando fui realizar minhas orações matinais, meu coração estava leve e tranquilo, como se fosse tirado aquele peso. Eu fiz uma oração de libertação e renunciei todos aqueles maus pensamentos, pedindo a Deus a graça. Obrigada, Sorrindo para a Vida, por me ajudar a exalar o bom odor de Cristo. Sem vocês, eu ainda estaria no pecado e estaria sendo jogada na perdição. Deus abençoe vocês e obrigada por me ajudar a fugir do inimigo. Amém. E eu vou dizer como todos... É por isso que eu ajudo a canção nova. Coisa linda, né? Ai, tão bom ouvir esses É testemunhos. mesmo. Obrigada pela partilha tão íntima da família, né? Claro. Que você viveu e como ajuda, e eu tenho certeza que ajudou muita gente que está aí em casa. Nós estamos indo para o finalzinho do programa, padre, eu vou Que pedir a pena. bênção do senhor, mas antes da bênção,
Queria só mostrar o resultado da porcentagem do esforço da família Canção Nova de ontem para hoje. Nosso diretor vai colocar aí na tela para todos nós. Olha aí, Sapo, alcançamos 25%. Subimos 6%. Yes! Subimos 6%, graças a Deus, Maravilha. Padre Adriano. Faltando, Maravilha. então, 75%. Que bênção. Nós temos pela frente 15 dias úteis, né? Então, 15 dias úteis. Vamos lá, família Canção. O que significa isso, Padre? O que o pessoal pode fazer para ajudar a Canção Nova a se manter no ar? Olha, eu vejo que é agora o momento. Às vezes a gente vai pensando, não, tem 15 dias úteis, né? Vamos deixar. Não, é hoje. Deus já está, talvez, aí tocando seu coração. Para você fazer o seu algo a mais, para você ajudar a Canção Nova, para você convidar outras pessoas que podem. Tem tanta gente boa, gente, nesse mundo, que tem condições, que pode ajudar a manter uma obra como essa. Olha que testemunho lindo que nós ouvimos, que leva libertação, salvação. Era uma possível família destruída se não fosse a intervenção da palavra de Deus através da TV Canção Nova. Então, contribua com essa obra, se torne sócio, faça o seu algo a mais, vem somar com a gente precisa de você para continuar evangelizando. E a gente chama atenção nesse finalzinho de ano, né, gente? Porque nesses últimos meses do ano, especialmente agora, novembro e dezembro, as contas, desafios enormes que a Canção Nova tem. Sim. Para a gente chegar aos 100%, os sócios que são sócios já comprometidos, eles já sabem. Vai ajudar na manutenção com esse boleto aqui, né, azulzinho, e esse de baixo, o algo a mais de R$20. Se todos os sócios colaborarem, a gente chega aos 100%. A gente sabe que muitos não conseguem todos os meses, então eu convido você que não é sócio, mas que pode ajudar. Entre em contato com a gente, ou já vai direto, eu acho que até melhor, né, Val? Para o site doação.cançãonova.com e escolha a melhor forma de você ajudar. Tem o Pix, tem várias coisas. Ô, Padre, dá a bênção para nós, dos objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a água que vós apresentais, os objetos de cunho devocional, sobre os vossos olhos, aliás, os nossos olhos, porque eu também preciso. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Adriano. O presente está com vocês. Deus abençoe. Bom demais, a gente tá junto. Obrigada, Val. Até amanhã, família Canção Nova. Deus abençoe. Deus tchau, tchau. abençoe. Obrigada, meu irmão. Deus abençoe você também, Valeu, viu? Paula, valeu, Padre, Val, Sapo. Estamos juntos, gente. Juntos. E até amanhã. Até amanhã, que é o nosso encontro. Gente, pode encerrar com música? Pode. Vamos lá, então você fica ligadinho aí na programação da Canção Nova. Deus abençoe. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para uma missão. Pense assim, eu sou uma missão. Deus me fez uma missão. E junto com a missão da Canção Nova e com todos aqueles que contribuem, nós temos a certeza que estamos construindo um mundo muito melhor. E por isso nós contamos com a sua ajuda.